e aqueles que irão aqui apresentar os seus trabalhos, né, e seu relato. A gente tem um relato aqui e 3 atividades de pesquisa. E o nosso público que está aqui participando, né? Gostaria de pedir que vocês também se sintam estimulados para promover o debate, fazendo perguntas ou provocações aos autores, né? A gente tem aqui 15 minutos para cada apresentação, e aí, depois das 4 apresentações que a gente vai ouvir agora nessa tarde, a gente pode abrir para esse debate e perguntas, tá bom? Então, a gente vai ter também no chat o link para que vocês possam, mais adiante, né, informar a presença de vocês, né, o link com a lista de presença. Então, eu queria começar essa sessão dessa 4ª sala, né, que envolve política pública e educação, inclusão, diversidade, direitos humanos, gestão e trabalho em saúde, né, são eixos em que esses trabalhos se encontram nos anais desse seminário. E aí, seguindo a lista, então, de apresentações, eu queria pedir ao Luiz, né, ao Luiz Kolbe, que apresente, então, o seu trabalho, pesquisa como meio para permanência no ensino superior público, o caso do programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico. Então, André Luiz, por favor, 15 minutinhos, tá? Para a gente ter mais tempo para o debate depois. Obrigada. Boa tarde. Eu vou apresentar aqui, você me diz, por favor, se está aparecendo para vocês. Tá bom. Tá aparecendo? A gente tem também ainda não. A gente tem os slides, e se vocês tiverem algum problema, vocês podem pedir, a gente já está com o nosso apoio. Agora tá, André Luiz, agora já está. Tá, vou começar então. Sim. Bom, boa tarde. Na verdade, desculpe, André, te interromper, mas você está exibindo para a gente a sua tela mesmo, e não a apresentação. Então, não a gente está... Não está no PowerPoint? Não está no PowerPoint. Eu posso apresentar, gente, também. Não, eu vou tentar colocar no PDF. Eu também só vi em PDF. O Felipe está aí conosco, ele pode nos ajudar, né, Felipe? Da seção de desenvolvimento de projeto. Eu não estou com todos os trabalhos, mas com o do André, por exemplo, eu tenho aqui. Está aparecendo agora? Sim, André. Agora tá. Obrigada. Nada. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é André, eu faço parte da PROAI, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Eu exerço a função de técnico em assuntos educacionais. Minha formação é em História, pela Unirio, mestrado em Educação também pela Unirio, e atualmente faço doutorado na UF em Educação. Então, eu me inscrevi como relato de experiência para contar um pouco do nosso trabalho relacionado ao programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico, que eu considero como um meio para permanecer no ensino superior, no caso, um programa de pesquisa. Então, antes de falar propriamente desse projeto, desse programa, é necessário pontuar como que o ensino superior tem se expandido nos últimos anos. Tanto o ensino superior privado, quanto o ensino superior público. No ensino superior privado, por exemplo, nós temos o ProUni e o FIES, que foram programas que incentivaram o acesso ao ensino superior nessa rede privada, no caso, né? E o REUNE e a Lei de Cotas, que expandiram as vagas, principalmente para o interior do Brasil, no caso do REUNE, e a Lei de Cotas, que, por meio de uma reserva de vagas para um público considerado historicamente excluído do ensino superior, pudesse acessar com maior facilidade a essa etapa de ensino, esse nível de ensino, né? E dentro dessa ampliação do ensino superior, houve o perfil do estudante no ensino superior se diversificou muito. Por quê? Porque alguns foram os primeiros da família a ingressarem no ensino superior, possuindo menores rendas. Também tivemos a presença de negros e indígenas, estudantes com deficiência,
pessoas com trajetórias não lineares, que a gente chama, pela literatura do ensino superior, são pessoas que, depois que terminaram a escola, depois que terminaram a educação básica, ou foram trabalhar e não ingressaram no ensino superior, ou simplesmente não ingressaram no ensino superior, mas sem trabalhar, né? Tiveram dificuldades financeiras ou por outras questões familiares, não conseguiram nem estudar, progredir nos estudos por meio do ensino superior e nem trabalhar. Então, essas pessoas, depois que entram no ensino superior, depois de um longo tempo, são consideradas pessoas com trajetórias não lineares em relação ao seu tempo de escola. E também uma quantidade de pessoas que tanto trabalhavam quanto estudavam, né? Os trabalhadores e estudantes são aqueles que já ingressaram no ensino superior trabalhando. E os estudantes trabalhadores são aqueles que começaram a trabalhar durante a graduação. Sendo que esse primeiro, trabalhador e estudante, o trabalho para eles é fundamental, sem o qual não há possibilidade de permanecer no ensino superior. E pensando nisso, pensando nessa questão, para além da questão do acesso, nós precisamos pensar a permanência. Porque não adianta muito a gente facilitar o acesso para determinados grupos que não são privilegiados na sociedade, se a gente não der pelo menos um suporte mínimo para essas pessoas. Então, pensando nisso, o governo federal, em 2010, ele criou o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, prioritariamente, mas não somente para esse grupo, que tem renda de até um salário mínimo e meio ou oriundo de escola pública. Sendo assim, o PNAES ele possui 10 eixos, que são a moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, a cultura, creche, o apoio pedagógico e o acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. E com o passar dos anos, a gente vê as ações mais frequentes provenientes do PNAES nas instituições federais de ensino superior, as residências estudantis, os restaurantes universitários, o transporte intercamp e a oferta de consultas psicológicas. Não tirando o mérito dessas propostas, dessas ações, mas também há outras iniciativas institucionais que podem colaborar, sim, para a permanência com qualidade. E aqui eu estou chamando a permanência com qualidade, não aquela permanência prolongada causada pela retenção, pela reprovação ou por outras questões familiares e econômicas, mas aquela permanência que tem um objetivo que é voltado para o êxito da conclusão. Então, há outras iniciativas que podem colaborar com essa permanência de qualidade. E voltada também para esse público específico que o PNAES se destina prioritariamente, que são aqueles que nós chamamos na UF de vulneráveis socioeconomicamente, na PROAS, que possuem renda de até um salário mínimo e meio. Porque a chegada no nível superior ela é muito diferente do ensino básico, da escola básica. Há um choque de realidade. Então, essa chegada representa inúmeros desafios. Por exemplo, a escola, o professor ele já conhece mais seus alunos. Se os estudantes estudaram no ensino médio, em uma escola só, passaram 3 anos com aquele corpo docente, com aquela direção escolar, os seus pais também conhecem mais a escola, que é muito diferente da universidade. Na universidade, os professores são mudados a cada semestre. Um ou outro que dá 2 disciplinas e o estudante acaba pegando o mesmo professor em 2 disciplinas separadas, caso não haja reprovação. Mas, e fora os colegas também, porque os colegas também não vão acompanhando certinho como há na escola, esse processo na escola. Então, o estudante de educação ele fica um pouco perdido, principalmente no início, tentando entender o que está acontecendo, que é essa diferença. Então, para um autor chamado Coulon, ele estudando o processo de afiliação, que eu vou explicar agora, na França, ele diz que há 3 processos para isso acontecer, para essa afiliação. O primeiro é o estranhamento, é quando o estudante chega na universidade, ele tem aquele baque inicial, aquele baque cultural, que é diferente da escola, então ele fica meio perdido, fica meio sem saber o que fazer. Depois vem a fase da aprendizagem,
que ele já começa a entender um pouco mais o funcionamento da universidade, mas nesse momento surgem muitas dúvidas, como se ele deve ou não seguir na graduação, se ele deve ou não procurar um emprego, se ele deve ou não mudar de curso. É uma fase de muitas dúvidas. E, por fim, a fase de afiliação, que é quando o estudante já encaminha para a sua conclusão com maior certeza, menos dúvidas, digamos assim, do que ele quer fazer, do que ele quer seguir, e ele já aprendeu nesse momento como funciona a instituição, a sua instituição, no caso que estou falando da UF. E assim ele consegue ter êxito para a sua conclusão. O Vicentinto, que é outro autor também que estuda esse processo de adaptação ao ensino superior, ele fala que para um estudante se manter motivado, existem 3 pilares, que são a autoeficácia, o senso de pertencimento e a percepção de currículo. A autoeficácia, ela corresponde à autoconfiança do estudante em si mesmo, a capacidade que ele tem de superar os desafios. Então, se ele possui uma autoeficácia boa, ele vai crer que ele é capaz de superar os desafios. O segundo, o senso de pertencimento, corresponde o quanto que o estudante se identifica com aquela instituição, com a sua instituição. Se ele participa de algum grupo identitário, se ele participa de algum diretório acadêmico, algum grupo religioso ou cultural, ou até mesmo esportivo, dentro da universidade, ele tende a se sentir mais pertencente à universidade. E não somente uma instituição que eu vou lá aprender, fazer a prova e, ao final deste processo, ter um diploma. Mas ele se sente mais pertencente, tem mais identidade em relação à sua instituição. E, por último, a percepção de currículo é quando ele entende que tudo aquilo que ele está aprendendo na graduação faz sentido. Não é algo distante da sua realidade, não é algo distante da sua futura profissão que está em formação. Ele vê sentido naquilo. Então, essa é a percepção de currículo. E tudo isso forma os pilares da motivação do estudante. Agora, propriamente relacionado à Bolsa, né? A Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico, que é administrada pela PROAS, era administrada predominantemente pela divisão de apoio acadêmico, que é a qual eu faço parte, né? E depois eu vou falar da outra divisão também, que faz parte dessa administração. Então, esse programa, ele tem 2 editais, um voltado para os docentes e outro para os estudantes. O edital para os docentes somos nós da DA que fazemos. Ele é voltado para os professores que querem submeter seus projetos para a PROAS, para a BDA, que nós chamamos, né? Então, cada professor ele pode submeter até 2 projetos e orientar de 2 a 5 estudantes, no mínimo 2, no máximo 5, somando seus projetos. Então, ele pode orientar 1 em cada projeto, se ele quiser orientar somente 2, ou 3 e 2 em 2 projetos também. Podem ainda contar com até 2 professores orientadores. Então, o máximo que um projeto pode ter são 15 estudantes, 5 por professor, sendo um professor o responsável pelo projeto e os 2 professores colaboradores. E quanto ao edital para os estudantes, esse edital é elaborado pela Divisão de Programas Sociais, que também é da PROAS, que conta com um número de assistente social, um corpo de assistentes sociais que fazem a avaliação socioeconômica desses estudantes. Relembrando que esse programa está relacionado ao PNAES, né? Então, esses estudantes eles são avaliados quanto à sua questão de renda familiar. Como nós falamos, como eu falei no início, o PNAES é voltado prioritariamente para pessoas que têm de um salário mínimo e meio de renda familiar per capita bruta. Então, esse público que está apto a receber essa bolsa. E os estudantes que são deferidos no projeto, pela divisão de programas sociais, eles podem escolher seus projetos, diferente de outros programas que os professores escolhem qual estudantes vão se inserir nos seus projetos, né? Então, esse é diferente, um pouco diferente, porque os estudantes podem escolher seus projetos de preferência. Claro, de acordo com a disponibilidade para o seu curso
e também de horário. Essa submissão e essa associação do estudante com o projeto é feita pelo sistema de bolsas do SISBOL. O valor dessa bolsa atualmente está em R$ 440. A vigência para um estudante se manter no programa é de aproximadamente 9 meses. Os estudantes também devem frequentar disciplinas tem um mínimo de frequência de 75%, e a inscrição em disciplinas, ele tem que se inscrever em pelo menos 4. Pode se inscrever mais, mas pelo menos 4 ele deve se inscrever. Tem a exceção no período da pandemia, mas aqui eu estou abordando a regra. Né? E são os professores, orientadores que devem tomar conta disso, devem estar a par disso, tanto da frequência, quanto da inscrição em disciplina, quanto da montagem da grade horária. Então, o professor orientador ele não fica somente restrito ao projeto, mas também ele orienta em relação à vida do ensino do estudante, né, propriamente dita, da graduação. Os estudantes também devem cumprir uma carga horária de 15 horas semanais e participação na agenda acadêmica, tanto na primeira fase, que nós chamamos, da fase que os estudantes apresentam seus projetos nas unidades acadêmicas, e na agenda acadêmica mesmo, que acontece normalmente em outubro de cada ano. Então, o que eu vejo de potenciais desse programa? Tem o combate à evasão e à retenção por meio da redução das dificuldades financeiras, do acompanhamento de um professor orientador, tanto no ensino quanto na pesquisa, e na apropriação da universidade por camadas historicamente excluídas, que a gente acaba com esse programa democratizando mais a universidade, porque há uma bolsa de pesquisa exclusiva para estudantes de baixa renda. Então, talvez em outros programas eles não possam ter tanto acesso quanto a bolsa de desenvolvimento acadêmico, porque é uma bolsa exclusiva para esse público. Pensando nas considerações finais, eu vejo que é preciso tanto pensar no acesso quanto na permanência, porque não adianta a gente facilitar o acesso e não der um mínimo de suporte para esses estudantes que estão ingressando pela expansão recente dos últimos anos, por meio do Reúne e da Lei de Cotas, no caso das IFES, né? As ações de permanência também não devem ser restritas em dar bolsa, simplesmente em dar bolsa, mas, se for possível, e sempre que possível, combinar o auxílio financeiro com incentivo acadêmico, com alguma coisa relacionada a sentido de pertencer à universidade, né? Então, a BDA também cumpre esse papel de fazer o aluno se sentir pertencente à universidade, porque quanto maior a apropriação da universidade, mais o estudante tende a superar as suas dificuldades acadêmicas ou não acadêmicas como familiares e financeiras. Então, essa é a bibliografia. Quem se interessar, posso passar alguns textos. E agradeço a escuta. Estou aberto para o debate ao final das falas. Muito obrigado. A gente que agradece, André, muito obrigada pela apresentação. Eu fiz uma apresentação inicial como um trabalho de pesquisa do seu relato, né, de experiência, mas porque na minha leitura do seu trabalho, né, do seu resumo, me parecia muito mais uma análise à luz da literatura, né, dessa política pública que é o PNAES. Mas obrigada por compartilhar aqui conosco aí, então, essa experiência. Obrigada. Então, seguindo aqui a lista, né, eu vou apresentar aqui, então, o nosso próximo apresentador, que é o José Irinaldo dos Santos Nascimento. É um prazer estar aqui com você, José Irinaldo. José Irinaldo é egresso do mestrado profissional em administração pública, o Profiap, aqui da UF. E o Zé Irinaldo vai apresentar para a gente o trabalho que ele desenvolveu no Profiap, não é isso, Zé Irinaldo? Política de cotas e desempenho acadêmico, um estudo comparativo entre categorias de vagas da UF. Obrigada, boa tarde, professora Ana Paula. Boa tarde, os demais colegas. Eu sou, como a professora Ana Paula ela apresentou, José Irinaldo. Sou técnico administrativo da UF, trabalho na Odonto.
E o meu trabalho, como ela disse, realmente é fruto da minha pesquisa de mestrado em administração pública pelo Profiap. E eu vou dar início, então, à minha apresentação. Quando estiver aparecendo, eu te aviso. Tá ok. E aí, 15 minutinhos, tá, José Rinaldo? É ótimo poder te ouvir aqui. Tá joia. José, você quer que a gente apresente, é isso? Ou você está tentando apresentar? Na verdade, eu estou tentando aqui, mas Ah, tá. Tá bom, só para confirmar. a apresentação ela está em aberto. É uma janela, né? Que tem que colocar. Uma setinha bem embaixo, e aí Isso. tela inteira, apresentar tela inteira. A tela inteira, tá bom. Isso. Ok, mas só está aparecendo só a apresentação aqui, a tela do Meet. Se você puder, então, apresentar para mim, eu agradeço. Felipe, você pode fazer isso por gentileza? Eu vou tentar por aqui, só um minuto. Tá, obrigada. Tá bom. Obrigada, Felipe. A gente já consegue ver. Pode começar, Zé Rinaldo. 15 Tá minutinhos, ok. tá? Tá Obrigada. bom. Então, a minha pesquisa ela tem como título Políticas de Cotas e Desempenho Acadêmico, um estudo comparativo entre as categorias de vagas da UF. Pode seguir, Felipe. Então, as cotas hoje nas instituições de ensino superior públicas, ela é fruto da Lei 12.711 de 2012, que é a lei de cotas, e essa política ela vem contribuindo para o acesso da classe menos favorecida ao ensino superior. E, diante da importância dessa política, se faz necessário entender de que forma ela vem sendo implementada nessas instituições e quais os resultados que os estudantes que foram beneficiados por elas alcançaram por conta dessa política. Pode passar, Felipe. A pesquisa ela teve como objetivo comparar o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas e não cotistas em suas diferentes categorias de vagas no curso de Ciências Contábeis da UF em Volta Redonda. Pode seguir. E nós utilizamos como metodologia para alcançar esses objetivos, fizemos inicialmente uma análise de estatística descritiva, sobre os dados referentes aos estudantes desse curso no período entre 2013 e 2019. Com isso, nós buscamos entender de que forma as categorias de vagas elas foram sendo preenchidas em relação a esse curso. Pode seguir. Além da análise de estatística descritiva, nós utilizamos também a técnica DEA, de análise envoltória de dados, e essa técnica, para o cálculo dela, nós utilizamos 82 estudantes que estavam na condição de formados, e nós utilizamos ela para o cálculo para mensurar a eficiência acadêmica desses estudantes
que estavam nessa condição de formados nesse período de 2013 a 2019. Pode seguir. E para o cálculo da DEA, da análise envoltória de dados, nós utilizamos como input a classificação do Enem e a carga horária cursada. Como output, nós utilizamos o CR dos estudantes desse curso. Pode seguir. Inicialmente, nós analisamos o histórico dos estudantes que ingressaram em cada categoria durante esse tempo que foi de 2013 a 2019, e nós podemos ver inicialmente aqui que a ampla concorrência, que está aqui como A0 e AC, ela foi a que teve mais estudantes que ingressaram, com um total de 477 estudantes. Aí temos as demais categorias de vagas aqui, que a partir da L1 já são as categorias de cotas, que incluem estudantes que estudaram integralmente em escola pública, que tiveram renda familiar per capita até um salário mínimo e meio, e outros que se autodeclararam negros, pardos ou indígenas, que são essas categorias L1, L2, L5, e nós podemos ver que em relação a essas categorias, a categoria L5 só foi ter estudante que ingressou a partir de 2017, já a L6 só teve estudantes que ingressou em 2016, e a L13 aqui só teve um único estudante que ingressou em 2018. Pode seguir. No período avaliado, apenas as categorias da ampla concorrência, da L1 e da L2, tiveram estudantes que se formaram. Como eu já tinha falado, a L1 ela se refere aos candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenha cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Já a L2 ela se refere aos estudantes com essas características, mas que também se autodeclararam pardos, negros e indígenas. Pode seguir. Nós analisamos também o quantitativo de ingressantes e formados. A gente vê que as categorias L6, L9, L10 e L14 não tiveram nenhum estudante que ingressaram entre 2013 e 2019. E já a L13 teve apenas um estudante que ingressou. E das demais categorias de vagas, apenas a ampla concorrência, que é a A0, AC, ela teve 64 estudantes que se formaram, já a L1 teve apenas 8 estudantes formados, e a L2 tiveram 10 estudantes que se formaram. Dentre todos os estudantes, os 722, apenas 82 estudantes se formaram entre 2013 e 2019 no curso de Ciências Contábeis lá em Volta Redonda. Pode seguir. Nós avaliamos também o percentual de formados das categorias, e como eu já tinha falado, apenas as categorias da ampla concorrência, da L1 e da L2 tiveram estudantes que se formaram, e o percentual dos estudantes da ampla concorrência foi 13,4%. Já da L1 foi 13,1% e da L2 9,9%. Avaliando aqui essas três categorias que tiveram estudantes formados, a gente vê que não teve muitas discrepâncias em relação ao percentual de formados da categoria da ampla concorrência para a L1 e, por sua vez, também da L2 também. Não foi muito discrepante essa diferença de percentual de formados. Pode seguir. Na aplicação da DEA, nós utilizamos o software R para o cálculo da análise envoltória de dados, e esse cálculo ele resulta no nível de eficiência que é chamado de score. E esse score ele é medido para cada DMU, que são as unidades tomadoras de decisão, e as DMUs elas foram os estudantes avaliados nessa pesquisa, os estudantes das categorias de cotas e os estudantes da ampla concorrência também, foram as DMUs. O valor do score ele foi apresentado no intervalo de 0 a 1, e nós utilizamos retornos constantes de escala. Pode seguir. O resultado da análise DEA no R, ele resultou nesse quadro aqui,
que ele demonstra para a gente a quantidade de DMUs eficientes, ou seja, os estudantes que tiveram 100% de eficiência, ou seja, eficiência acadêmica, e da ampla concorrência foram apenas 2 estudantes que foram 100% eficientes, e das categorias de cotas, eu incluí as duas aqui, a L1 e a L2, foi apenas um. Nesse caso, foi um estudante da L1 que foi 100% eficiente. A gente tem o score mínimo também, e os da ampla concorrência ficaram com o menor valor de score mínimo. Temos o score mediano, indicando aqui que os estudantes da ampla concorrência, 50% deles tiveram o nível de eficiência acima de 82,91%, e já os da categoria de cotas tiveram um nível de eficiência acima de 77,15%, mais de 50% desses estudantes. Temos aqui o score médio e o score máximo, que é 100%, né? Pode seguir. Como no quadro anterior, o score médio ele estava junto das categorias L1 e L2, eu separei aqui, e a gente vê aqui mais nitidamente a diferença, né? Aqui é a média de eficiência, que é o resultado da análise IDEA. A gente vê que a ampla concorrência ela ficou com 83,72 de média de eficiência, enquanto que a L1 teve 81,71% de média de eficiência e a L2 79,05% de eficiência. Mais uma vez a gente vê que não foi tão discrepante assim o nível de eficiência dos estudantes das categorias de cotas L1 e L2 em relação à ampla concorrência. Pode seguir. Nós vemos que, em média, a categoria da ampla concorrência ela teve 83% de eficiência. Contudo, esse percentual ele se mostrou teve pouca diferença significativa em relação à L1, que foi apenas de 1,3% de diferença, e, por sua vez, entre a L1 e a L2 foi apenas 3,7% de diferença na média de eficiência. E a gente vê que, comparativamente, essas médias elas foram muito similares, né? E indicam que não teve grandes diferenças entre o desempenho acadêmico dos estudantes da ampla concorrência e o das categorias de cotas, que aqui foram da L1 e da L2. Pode seguir. Por fim, o resultado da análise da pesquisa, ela acabou identificando também outros problemas relacionados ao preenchimento das vagas neste curso. Nós identificamos 3 problemas. O primeiro foi o fato de 10% do total das vagas, incluindo ampla concorrência e as categorias de cotas, 10% desse total, dessas vagas não foram preenchidas. E aqui nós identificamos duas causas para esse problema, e a primeira delas foi o fato de os candidatos às vagas não terem alcançado a nota mínima no Enem, e a segunda foi o fato de a localização do curso de Ciências Contábeis lá em Volta Redonda ser distante das regiões metropolitanas do Rio, de São Paulo e até de Minas Gerais também. E nós propusemos algumas recomendações para solucionar e sanar esse problema, que foi um maior investimento na qualidade da educação básica, para que esses estudantes tivessem condições de alcançar a nota mínima no Enem, e também maiores investimentos na criação de alojamentos, bolsas de estudos e restaurantes universitários lá em Volta Redonda, de forma que pudesse atrair os estudantes de outras regiões, dessas regiões metropolitanas, para Volta Redonda. Pode seguir. O segundo problema também identificado em relação ao preenchimento das vagas foi o preenchimento das vagas para os portadores de deficiência, que foram as vagas L9, L10, L13 e L14, sendo que a L13 ela teve um estudante que ingressou, mas foi também pouquíssimo estudante que ingressou nessa categoria. A gente vê, tem um estudo da UF, que ele mostra que esse problema de preenchimento das vagas
para os portadores de deficiência não foi um problema exclusivo do curso de Ciências Contábeis em Volta Redonda. Lá no site da UF a gente conseguiu ver que apenas 7 estudantes ingressaram nessas categorias de vagas para portadores de deficiência durante o período de 2013 a 2019. Foram apenas 7 estudantes que ingressaram. Então, a gente vê que não é um problema exclusivo do curso de Ciências Contábeis. Então, como recomendação para a solução desse problema, nós propomos a formulação de políticas públicas que promovam a inclusão dos estudantes portadores de deficiências em todos os níveis de ensino, porque também há estudos que demonstram que os estudantes portadores de deficiência, eles encontram dificuldades para serem inseridos e incluídos em todos os níveis de ensino, tanto no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino superior também eles encontram dificuldades para serem inseridos. Então, a gente propõe a formulação de políticas que possam incluir os estudantes em todas as categorias e níveis de ensino. Pode seguir. E o último problema foi o alto percentual de cancelamento das matrículas dos estudantes desse curso de Ciências Contábeis lá em Volta Redonda. Principalmente os estudantes da categoria da ampla concorrência, que eles tiveram um percentual de 41,42% de cancelamento. Esse percentual ele se mostrou muito elevado, principalmente em relação ao índice de evasão dos estudantes da UF em Volta Redonda, que esse índice ele tem um percentual de 22,09%. Portanto, o percentual de cancelamento de matrículas dos estudantes da ampla concorrência ele se mostrou muito elevado. E além dessa categoria da ampla concorrência, também a categoria L2 e L6 se mostraram acima desse índice de evasão, que foi de 22,09%. Pode seguir. Nós identificamos como principais causas para esse problema a insuficiência de aproveitamento no curso e o abandono do curso, que junto esses dois tipos de cancelamento somaram 62,68% de todos os tipos de cancelamento de matrícula. E nós sugerimos aqui como solução para esse problema maiores investimentos na criação de alojamentos, bolsas de estudos em quantidade suficiente para todos e restaurantes universitários também, para diminuir os custos dos estudantes que acabaram pedindo cancelamento por causa de dificuldades financeiras também. Pode seguir. E, por fim, caminhando para as considerações finais, os resultados da nossa pesquisa demonstraram que não houve pleno alcance dos objetivos da política de cotas, em virtude da discrepância no preenchimento das vagas para os cotistas, principalmente o não preenchimento daquelas vagas que foram disponibilizadas para os estudantes portadores de deficiência, e justificando, assim, as propostas de melhoria no processo de implementação da política de cotas nesse curso de Ciências Contábeis em Volta Redonda. Eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço a oportunidade também. Muito obrigada, José Irinaldo. Realmente muito interessante. Parabéns pelo trabalho orientado pela professora Mariana Bonfim. Muito obrigada mesmo. A gente já observa várias possibilidades de sinergia com a apresentação do relato anterior do André e com aquele que a minha colega Rafaela Gifone vai apresentar agora, né, que é a estratégia de apoio aos discentes, as experiências do Serviço de Psicologia Aplicada e o setor de apoio educacional do campus de Volta Redonda, e em coautoria com a Débora, Gabriela, Milene, Misane, Patrícia, né? Então, eu queria parabenizar o Zé Irinaldo e a Mariana Bonfim e dar a palavra para a Rafaela, que vai fazer a apresentação, já agradecer de antemão, né, dividir aqui conosco esse relato de experiência de vocês, tá? E te dar a palavra 15 minutinhos, Rafa. Obrigada. Obrigada a você, professora Ana Paula.
A gente vai fazer uma dividida, tá? Eu e Miss Rani, tá bom? Tá ótimo, então. Então, sem Tá problemas. ótimo. Miss Rani também, muito obrigada. Também agradeço já de antemão. Beleza. Então, vamos lá, né? Vocês me escutam bem? Tá. Boa tarde, colegas. Eu me chamo Rafaela, sou técnica em assuntos educacionais do ICHS e estou no momento na presidência da Comissão UFACessível. Eu vou me descrever para que todos consigam me ver. Eu sou uma mulher branca, com cabelos escuros, estou usando um óculos de grau, de armação marrom. Uso também uma blusa listrada e, por cima, um colete avermelhado. Atrás de mim tem uma parede branca, onde se vê ao fundo um quadro com uma pintura. A gente agradece muito poder participar, né, os setores de apoio educacional e o Serviço de Psicologia Aplicada, nesse evento que a gente considera essencial para a valorização das nossas práticas, pesquisas e outros, né? Ele oportuniza a troca de experiências e sinaliza para a nossa instituição que, enquanto técnicos, temos condições plenas de ampliar o nosso campo de atuação, podendo cada vez mais coordenar a iniciativa de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação. Então, esse trabalho foi escrito por Miss Rani, né, a psicóloga do SPA, e eu, e pelas minhas colegas do setor, né, como a Ana Paula já colocou. A apresentação está dividida em duas partes. A primeira compartilha o trabalho e vivência de Miss Rani no SPA no contexto do ensino remoto. A segunda traz as experiências do SAI, né, nesse processo. Serviços, ambos, que foram gestados para a vivência presencial e que, no entanto, se depararam com o distanciamento social, né, e a necessidade de remodelar suas atividades, preservando, em alguma medida, a característica marcante de seus atendimentos, que é a experiência do contato no campo dos afetos. Passo aí para a Miss Rani. Ainda não te ouvimos, não, Miss Rani. Dá para ouvir? Sim, te ouvimos. Tive que tirar meu fone. Bom, eu sou Miss Rani, vou fazer parecido com a Rafa, vou tentar me descrever. Eu tô de coque, de blusa preta, e atrás de mim tem uma porta, que não está aparecendo muito, e uma parede branca sem nenhum quadro. Bom, né, primeiramente, eu vou agradecer a Rafa, né, muito obrigada por ter me convidado, por toda essa parceria. Vou agradecer também pela viabilização desse espaço, é muito profícuo, é muito importante a gente poder estar dialogando aqui, ter esse espaço para poder apresentar a nossa prática, né? E, bom, vou começar. A ideia é apresentar o texto de como que, o que aconteceu, né? O que eu precisei mudar da minha prática presencial para essa entrada abrupta, né, do trabalho remoto, e como é que foi essa experiência, quais foram as novidades e como que eu construí isso. Em boa parte, né, teve participação do SAI, que é o setor onde a Rafa, a Débora, a Milena e as outras meninas que compuseram o trabalho participam. Bom, vou começar. Antes da pandemia, as minhas atividades no Serviço de Psicologia Aplicada, elas estavam muito voltadas em atender às exigências técnicas do Conselho de Psicologia para o funcionamento de um serviço escola. Mas, para além disso, também estava prestes a colocar em prática um projeto de sala de espera, em que o intuito era criar um espaço de circulação da palavra, junto às pessoas que estavam aguardando serem chamadas para psicoterapia. Psicoterapia é uma atividade que a gente oferece para o público interno e externo, e ela é realizada pelos estagiários lá do SPA, os alunos que estão cursando a partir do 7º período de psicologia. Tal projeto tinha como orientador a perspectiva de uma construção que só seria possível a partir da prática e dos atravessamentos impostos por ela, mas sem perder de vista o seu norteador. Estabelecer vínculo com aqueles que buscavam o serviço, identificar e muitas vezes auxiliar na construção de uma demanda clínica
e viabilizar a expressão do sofrimento no momento mesmo em que ele aparece. No entanto, a Covid-19 surgiu e com ela veio a pandemia global, situação que trouxe uma surpresa coletiva, por conta do seu caráter inesperado, como também todo o desconhecimento a respeito do impacto que ela traria às nossas vidas. Frente a esse momento, diversas instituições alinhadas ao cuidado com a vida suspenderam suas atividades a fim de mitigar a propagação do vírus. Com a suspensão das atividades, o SPA fechou e o início do projeto de sala de espera teve que ser adiado, uma vez que a efetividade do projeto se articulava com os atendimentos psicoterapêuticos realizados pelos estagiários em supervisão, atividade também suspensa à época. No início do trabalho remoto, com as atividades de ensino suspensas, tive a inquietação de reinventar o meu saber fazer dentro da universidade. Diversas foram as interrogações a respeito do que seria possível criar dentro de um contexto tão inesperado, mas que de alguma forma pudesse ser sensível a ele. Alguns bons encontros mantiveram a minha inquietação e a pergunta ficou: o que uma única psicóloga do SPA de Volta Redonda teria a fazer na pandemia? Bom, como eu citei, sobre os encontros que eu tive, eles foram de profunda reflexão e aprendizagem. Eu pude acompanhar quais estratégias estavam sendo utilizadas em outros serviços de psicologia, em outros campos da UF, de Rio das Ostras, campus Goitacazes. Soube que no SPA de Rio das Ostras, as 2 psicólogas atuantes desenvolveram um projeto de plantão psicológico para os discentes do campus. Tive a felicidade de poder me informar a respeito dos impasses, dificuldades e êxitos encontrados por elas, o que foi extremamente importante na composição do projeto de escuta que hoje desenvolvo em Volta Redonda. Além desse encontro, em diversos momentos mantive contato com as funcionárias do SAI, sobretudo com a assistente social Débora e a técnica em assuntos educacionais Rafaela. Essa interlocução com o SAI existe desde antes da pandemia, visto que o setor realiza atendimentos diretamente com os alunos. E dessa relação, diversas questões acerca da saúde mental são evocadas. A possibilidade de realizar discussões sobre os atravessamentos vividos pelo setor é muito fecunda e pôde continuar durante a pandemia. Levando isso em consideração, o SAI, em uma de nossas discussões, apontou o aumento de diversas queixas relativas à questão de saúde mental do estudante, informação que constituiu um ponto de partida para o meu projeto de escuta. Frente aos pontos colocados, dou início a um projeto de escuta pontual para os discentes do campus Vila e Aterrado, aqui em Volta Redonda. O desenvolvimento desse novo dispositivo também reflete o meu percurso, uma vez que a escuta é o que faz causa na minha prática. Dela vem minha posse de, através da palavra, dar vazão à singularidade de cada sujeito. Nessa linha, eu criei o projeto de escuta que busca acolher os alunos e o seu mal-estar. Esses alunos, eles podem realizar a inscrição através de um formulário que a gente disponibilizou, um formulário do Google Forms. Ele fica sendo disponibilizado toda quinta-feira até o preenchimento de vagas. E de saída, a disponibilização desse espaço, atravessado por tudo que a gente está passando durante a pandemia, ele propõe dar voz aos impasses, aos afetos, às questões frente ao futuro, às dificuldades encontradas no dia a dia, mas sempre norteado pela especificidade da queixa de cada um. Ao longo do desenvolvimento desse dispositivo, levando em consideração o lugar de onde falo, uma instituição pública de educação, bem como também levando em consideração as outras atividades que desenvolvo, a questão do tempo precisou ser previamente demarcada. Então, a priori, os encontros acontecem por até 8 vezes, seriam mais ou menos um encontro por semana, a depender de cada situação, mas isso já é acordado no início, após o aluno se inscrever e ser acolhido pelo projeto, esse é um tratado que é feito. Seriam até 8 encontros. Esse tempo que marca a pontualidade da escuta, mas principalmente que viabiliza a oferta desse espaço para muitos mais. Bom, vou finalizar e dizendo que diante desse novo cenário de trabalho, de tudo isso que tem acontecido, o que para mim foi mais
impactante, vamos dizer assim, e diferente também, né? Essa mudança do presencial para o online teve para mim uma coisa que me marcou diversas vezes, que foi a questão da imagem, né? Porque presencialmente contamos com o piscar dos olhos, a mão no cabelo, o chinelo, a presença marcada pelo físico, pelo concreto. Virtualmente, essas coisas elas estão em cena, claro, entretanto de maneira diferente. A imagem se presentifica muitas vezes em partes, de formas diversas. Fazer presença da imagem, muitas vezes ser o seu representante mais comum, foi uma aposta que se prova a cada dia bem-sucedida, uma vez que a imagem também é simbólico, também é transmissível fora do alcance dos olhos, e é assim que a minha escuta do singular tem se mantido, bordeando aquilo que está fora do alcance, mas que está sempre ali, só que de novas formas. É isso. Passo a palavra de novo para a Rafa. É isso, com essa afetividade, né? E sinergia entre os setores que a gente vai explicar um pouquinho o setor de apoio educacional. No momento, ele conta com uma equipe multiprofissional, 2 técnicas em assuntos educacionais, uma assistente em administração e 2 assistentes sociais. Ele segue a política institucional de acessibilidade e inclusão da UF, e trabalha em prol da permanência dos estudantes, né? Permanência entendida como o André comentou, né? Permanência com qualidade rumo à diplomação. Então, o SAI, ele tem muitas atribuições, mas ele apresenta como escopo central da sua atuação ações para a melhoria da condição estudantil e para o desenvolvimento da acessibilidade e inclusão no campus. Outras demandas cotidianamente surgem, né, com destaque para o acolhimento e suporte nas questões de urgência psíquica, apresentada pelos estudantes que algumas vezes solicitam a mediação na rotina universitária, né? Estudantes com depressão, com crise de pânico e etc. E aqui eu sinalizo a parceria com a Miss Rani, que nesse âmbito tem nos fornecido suporte e orientação para lidar com essas demandas da forma mais cuidadosa e instrutiva possível. No SAI, as assistentes sociais também têm repassado com celeridade aos alunos que informam a necessidade para a gente os serviços de atendimento disponíveis na rede de saúde mental, né, das localidades onde se encontram, sejam eles presenciais, né, os atendimentos, ou remotos. Foram realizadas, né, lives direcionadas aos estudantes para explicar cada tipo de bolsa e auxílio, né, dos editais da PROAS e dirimir as dúvidas. O mais importante dessa nossa comunicação aqui hoje é falar que nesse período de isolamento, né, e em busca de preservar o elo com os antigos alunos, assim como criar o elo junto aos novos, a gente procurou fortalecer uma comunicação proximal, alinhada à concepção de apoio do setor, que é o de estar junto nessa travessia, desde a chegada dele à universidade até a formatura. A gente perpassa esse caminho com ele. Então, a linguagem do e-mail é pensada para não ser uma resposta de sistema. E tudo bem a universidade ter uma resposta de sistema nesse formato, mas dada a característica do setor, é coerente ter uma escrita acolhedora, que referencia elementos conhecidos por nós da trajetória daquele aluno, né? Então, pelo retorno que a gente tem deles, desse modo de fazer, tem feito diferença, né? Eles relatam isso. A gente teve alunos que registraram a perda de familiares, né, pela Covid-19, e em alguns casos, pessoal, alunos que perderam todos os membros do núcleo familiar. Então, nesses casos, a gente procurou fortalecer e ampliar a rede de apoio a eles, né, acionando estudantes que eles conhecem e apoiadores, realizando também encontros virtuais semanais, né, e contato permanente via WhatsApp. Em relação, né, à mediação entre os alunos com deficiência, os transtornos de aprendizagem, né, existentes no campus, e seus apoiados e apoiadores, né, aqueles alunos que recebem bolsa para acompanhar os estudantes com deficiência e os professores,
o setor adequou os atendimentos, né? Realizando encontros via Google Meet, via Zoom e até o WhatsApp. Né? No presencial, a gente evitava o uso do WhatsApp para as comunicações em gerais. Mas no atual contexto, a gente manteve o registro por e-mail, né? Os avisos por e-mail, mas a gente constatou que não tinha possibilidade da gente não utilizar a plataforma do WhatsApp, pois ela é muitas vezes como os provocamos para se atentarem aos prazos, aos e-mails importantes, etc. Né? A gente notou morosidade, ausência de resposta dos alunos cadastrados na comunicação através dos e-mails, em várias ocasiões. E isso pode ser explicado por várias razões, né? O volume, né, expressivo de e-mails, das disciplinas, do curso, né? Mas isso a gente percebeu não só entre os estudantes, isso a gente percebeu nos nossos círculos de convivência, né? Com docentes, com a alta gestão, né? Com a gente mesmo, né? Então, é bem característico do ensino remoto. Ou seja, pela própria dinâmica de vida, de existir na pandemia, né? Que faz com que as relações sociais se façam presentes com a escrita do tempo imediato, né? Com os áudios substituindo os encontros físicos, né? Ligações. Então, para encerrar, a gente retoma a questão da inclusão, né? A gente criou e divulgou o Guia de Práticas Acessíveis e Inclusivas, né, para o ensino remoto, entregue aos docentes do nosso campus, né, para facilitar, né, na adequação dos materiais, e participamos da organização do guia, que é bastante abrangente e didático, produzido pela Comissão UF Acessível, que está disponível no site, foi amplamente divulgada também. Esses 2 documentos, eles são resultados das experiências vivenciadas no dia a dia, né? Nesse dia a dia, né, referenciado aí mais acima, além de dicas fornecidas pelos especialistas e principalmente pelas pessoas, público-alvo da educação especial e pessoas com necessidades educacionais específicas. Muito obrigada. A gente que agradece, Rafa e Miss Rani, e os envolvidos também na elaboração do relato, né, os demais envolvidos, os demais autores. Muito obrigada por compartilhar conosco aqui a experiência de vocês. E já estimulo os que estão aqui conosco, né, os nossos ouvintes aqui nesse momento, já provoco, né, as questões que vocês podem colocar aqui no chat, porque existe muita sinergia entre essas apresentações até agora. E antes da gente abrir para as perguntas e provocações, a gente ainda tem um último trabalho, então a gente está um pouquinho só atrasado com o nosso cronograma aqui, mas é importante, então todos têm cumprido o tempo certinho, a gente só iniciou um pouquinho atrasado, tá? Mas a gente já vai poder discutir, então já estimulo vocês para a discussão e para pensarem nas perguntas, né, para a gente debater aqui com os apresentadores, e passo a palavra para a Aline Gonelli de Lacerda, que vai apresentar a sua atividade de pesquisa, circulação de desinformação sobre câncer na plataforma YouTube em tempos de crise epistêmica. Aline, por favor. Obrigada, professora Ana Paula. A gente te escuta. Está me escutando? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do 2º seminário dos servidores da UF, para falar com vocês um pouco sobre o meu trabalho de doutorado que eu estou desenvolvendo sob a orientação da professora Tayane Oliveira e co-orientação do professor Cláudio Tinoco Mesquita. Eu sou técnica em assuntos educacionais, trabalho na secretaria do programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares e eu estou no 2º semestre do doutorado em comunicação na UF. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês me digam se estão vendo. Ainda não, Aline. Agora sim. Então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje é uma parte inicial da minha tese de doutorado, que é intitulada A Circulação de Informação e Desinformação sobre Câncer no YouTube em Tempos de Crise Epistêmica.
Eu queria agradecer, além dos orientadores, também a Luana Ribas, que é aluna do curso de Medicina da UF, que está fazendo a iniciação científica colaborando com esse projeto e que me ajudou a preparar os slides dessa apresentação. Então, aqui tem um roteiro da apresentação. Primeiro vai ser uma introdução rápida, falar um pouquinho da metodologia, dos resultados iniciais e tecer algumas considerações finais. Então, primeiro, eu queria que vocês se imaginassem uma situação em que vocês estivessem assistindo a TV e se deparassem com a notícia de que foi descoberta uma pílula que cura câncer, qualquer tipo de câncer. Então, logo, você vai confirmar o que você viu na TV, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou no YouTube, ou mesmo vai fazer uma busca no Google. E aí, em determinados posts, você encontra esses comentários assim: tive a mesma iniciativa, estou tomando a fosfo há 5 meses. Meus exames estão ótimos. Com muito prazer, relato que fui curada com a fosfetanolamina. Não fiz nenhuma sessão de químio nem de radioterapia. O câncer não enraizou, nem passou para nenhum outro órgão. Estava curada, graças a Deus e ao professor Gilberto. Não venha me dizer que a fosfetanolamina não funciona, ou que não ajuda no tratamento contra o câncer. Não deixe que algumas pessoas te desanimem ou façam você perder a esperança. Vá atrás, lute pelo seu direito de sobreviver. USP, governo e muitos poderosos no poder sabem que ela funciona. Então, já que não querem legalizar, vamos apelar pelo direito de sobrevivência por meio do poder judiciário, pois estes têm nos ajudado. Bom, ao você ver essa notícia na TV, percorrer as redes sociais e encontrar esses relatos, você vai ficar com algumas dúvidas, né? Será que essa pílula do câncer, essa tal de fosfetanolamina, ela funciona mesmo? Então, nesse slide, eu trago um panorama atual do câncer, conforme algumas pesquisas realizadas no Brasil e nos Estados Unidos. Tem uma publicação do INCA de fevereiro de 2020 que estimou que o Brasil terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano do triênio 2020-2022. É importante falar que alguns especialistas já alertam para o aumento no número de casos avançados de câncer no pós-pandemia. E um dos motivos para isso é que durante a pandemia teve uma queda de mais de 20% nas cirurgias de câncer, o que significa um represamento no tratamento. Uma estimativa da ASCO, que é a American Society of Clinical Oncology, com sede nos Estados Unidos, mostra que cerca de 80% dos pacientes com neoplasias recorrem a algum tratamento alternativo. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, realizado em 2017, mostrou que 2/3 dos brasileiros, ou 67%, acreditam que terapias alternativas são importantes para curar o câncer. E 21% a 41% dos participantes da pesquisa anual de opinião realizada pela ASCO em 2018 afirmaram acreditar que o câncer pode ser curado apenas por meio de terapias alternativas, sem os tratamentos convencionais já estudados. Bom, nesse slide nós temos alguns dados relacionados à busca sobre saúde na internet. 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas, segundo dados de uma pesquisa realizada em 2019. Em relação às atividades realizadas na internet, 47% dos usuários dessa pesquisa afirmaram buscar informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde. Então, a gente pode concluir que a internet tem se mostrado uma fonte de informação em saúde de grande relevância para a população brasileira. Só que, embora a criação da internet tenha favorecido o acesso à informação, ela colaborou também com uma produção massificada de conteúdo das mais variadas fontes e sobre os mais variados assuntos. Hoje, quem teve a oportunidade de assistir a palestra de manhã sobre infodemia e desinformação, né, vocês viram, né, o professor falou sobre essa produção massificada de conteúdo, né, e isso propicia um espaço muito favorável para a disseminação de fake news. As fake news ou notícias falsas podem ser definidas como informações fabricadas que imitam os conteúdos dos meios de comunicação social na sua forma,
mas não em seus processos ou intenções organizacionais, e que se sobrepõem a outros distúrbios de informação, como a misinformation, que é uma informação falsa ou enganosa, e a disinformation, que é uma informação falsa e enganosa, só que ela é deliberadamente divulgada para enganar as pessoas, ou seja, ela tem esse propósito mesmo. E aqui fala sobre a situação de vulnerabilidade dos pacientes oncológicos. É compreensível a angústia de pacientes e familiares acometidos de doença grave, como o câncer. Nessas situações, não é incomum o recurso a fórmulas mágicas, poções milagrosas ou abordagens inertes. Não raro, essas condutas podem ser deletérias, levando o interessado a abandonar tratamentos que, de fato, podem ser efetivos ou trazer algum alívio. Nessas condições, pacientes e seus familiares aflitos se convertem em alvo fácil de exploradores oportunistas. E nesse cenário é que emergem teorias da conspiração relacionadas à ciência, pseudociências, tratamentos alternativos, entre outros discursos desinformativos sobre a cura de doenças. O objetivo desse trabalho é investigar as formas de circulação de fatos alternativos sobre o câncer no YouTube e os modos de consumo dos adeptos dessas teorias nessa plataforma social digital, buscando identificar quem são os atores, quais são os discursos e as redes de interações. Bom, aqui retomando de novo o roteiro, né, nós falamos um pouco sobre, agora fizemos a introdução, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia do trabalho. Então, primeiro nós fizemos uma busca de vídeos utilizando a ferramenta YouTube Data Tools, depois nós fizemos a análise e visualização de redes no GEF, e depois a análise dos dados. Então, a busca de vídeos foi feita utilizando a ferramenta YouTube Data Tools pela Video Network, e nós utilizamos as palavras-chave fosfetanolamina e câncer. Só para ficar bem claro, a fosfetanolamina ela ficou conhecida como a pílula do câncer nacionalmente, tá? Então, quando fala fosfetanolamina e pílula do câncer, é a mesma coisa, né? Aqui nesse contexto. E por que a gente escolheu o YouTube? Porque é um espaço democrático, tem uma linguagem acessível de alguns conteúdos da internet e por conta dessa abundância de informações que eu falei, né? Então, o que a gente queria era identificar os atores de maior influência e as informações sobre vídeos relacionados, recomendados sobre o YouTube. Quem viu a palestra de manhã também viu o professor falar sobre os algoritmos, né? Sobre recomendações, né? Dos vídeos na plataforma YouTube. Por isso, a gente fez a coleta dos dados do grau, utilizando o grau de profundidade 2 de rastreamento da ferramenta, que a gente queria ver os vídeos recomendados. E aí, para fazer a análise e visualização das redes, a gente utilizou o documento que foi gerado pelo YouTube Data Tools, a gente abriu em um software que é chamado GEF, que é um software de mapeamento de redes e comunidades, e a gente usa para fazer análise de visualização de redes. Análise e visualização de redes. Então, a gente queria entender as dinâmicas interacionais e a influência de determinados atores no ecossistema informacional de compartilhamento de vídeos no YouTube. Bom, a gente fez análise dos dados a partir dos nomes e das descrições dos canais. E aí a gente categorizou os clusters com maior modularidade na rede como unidades temáticas. Então, a gente queria entender as dinâmicas dos atores de maior influência dentro de cada comunidade de canais, bem como a sua relação com as demais comunidades, os seus pontos de convergência e as suas disputas. Nessa pesquisa, nessa análise inicial, eu considerei só os 4 primeiros clusters de maior relevância, porque essa é uma etapa inicial da tese de doutorado. Depois a gente vai acrescentar outras etapas metodológicas. Então, isso aqui é só uma parte bem inicial. Então, agora, seguindo para os resultados iniciais, né, na etapa 1, nós coletamos 6.839 nós, ou canais, e na etapa 2, nós pegamos esses canais e dividimos em 4 clusters, com maior modularidade, e aí a gente categorizou os clusters em unidades temáticas, e esses clusters eles ficaram ranqueados. O cluster de maior modularidade, o mais denso, a gente chamou de saúde, bem-estar e nutrição, que corresponde a 18,82%. Espiritualidade, fé e religião foi o segundo mais denso, com 13,35%. Educação e direito, no ranking, ficou em terceiro,
com 10,83%, e legislação e política é o último cluster mais denso, com 10,82% dos vídeos. Então, os clusters que não foram considerados nessa análise inicial, que considerou 53% dos vídeos, a gente vai inserir nos trabalhos futuros dessa tese. Então, falando rapidamente sobre o que a gente conseguiu observar a partir dessa divisão que a gente fez dos clusters, no cluster saúde, bem-estar e nutrição, a gente viu canais com nomes de médicos, de outros profissionais da área da saúde, divulgadores de tratamentos alternativos, terapias quânticas ou energéticas, entre outros. Então, o que a gente observou foi uma busca da construção de um lugar de autoridade. Por exemplo, quando se escolhia pela autodenominação doutor. Uma disputa entre tratamentos convencionais e terapias alternativas e terapias da conspiração envolvendo a indústria farmacêutica, o lobby da indústria farmacêutica, que teria promovido uma lavagem cerebral sobre os remédios, trazendo efeitos colaterais importantes e ocultando curas já existentes, ou seja, já existe a cura contra o câncer, mas o lobby da indústria farmacêutica não deixa que essa cura seja divulgada. O segundo cluster, que a gente chamou de espiritualidade, fé e religião, englobou canais de TV aberta, especialmente de jornalismo convencional, mas também muitos dos subgêneros, jornalismo policial investigativo, canais de programas de entretenimento, de religião, voltados à espiritualidade e de influenciadores digitais. Então, nós observamos algumas tentativas de influenciar e de chamar a atenção dos usuários por meio de matérias sensacionalistas, canais, tanto jornalísticos quanto de cunho religioso, em sua maioria vinculados à TV Record, articulações do religioso com a mídia e testemunhos e histórias de fé, superação e libertação. No terceiro cluster mais denso, que a gente chamou de educação e direito, nós vimos canais de professores e divulgadores, principalmente das áreas de ciências exatas e biológicas, canais universitários oficiais, canais sobre direito e advocacia, o que levou a gente a observar vídeos com orientações jurídicas e aspectos do direito. E isso pode estar relacionado à judicialização da pílula do câncer, envolvendo temas como o direito à esperança de cura para pacientes em estado terminal, os interesses das indústrias farmacêuticas, como eu falei, os limites éticos de atuação de pesquisadores e a judicialização da medicina. E também canais com orientações jurídicas úteis ao dia a dia, incluindo explicações sobre como entrar com o processo na justiça, o que pode estar relacionado à tentativa de acesso, através de ação judicial, à fosfetanolamina sintética ou a outras substâncias como uma forma de compartilhar a justiça. O último cluster, que a gente chamou de legislação e política, nesse cluster a gente encontrou canais de emissoras públicas, órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, canais de programas de entrevistas, divulgadores científicos, jornalistas e escritores, canais sobre política e assuntos do poder, ativismo de inspiração liberal conservadora, membros da família Bolsonaro e outros influenciadores digitais e blogueiros. Então, nós observamos uma presença dos órgãos com função de criar leis gerais e de julgar os conflitos sociais, o que pode remeter às disputas em torno da autorização do uso da fosfetanolamina sintética e de outras terapias alternativas. O projeto de lei apresentado à Câmara para aprovação da fosfetanolamina, lá atrás, mais ou menos em 2015, 2016, teve apoio de membros do atual governo, como o deputado Eduardo Bolsonaro e o então deputado Jair Bolsonaro. Por isso, a gente talvez tenha observado essa presença forte dos membros da família Bolsonaro nesse cluster. E uma forte disputa entre canais pró e anti-governo. Partindo para as considerações finais, que eu acho que o meu tempo já está acabando. Então, resumidamente, nessas comunidades de canais, nós vamos encontrar vídeos que propagam teorias de conspiração e publicações enganosas sobre saúde, disputas sobre informação científica, tentativas de deslegitimizar o conhecimento médico estabelecido e de propagar tratamentos sem comprovação científica, como a fosfetanolamina. Uma polarização e politização da ciência, matérias que enfatizam a descrença na ciência, que levam a essa crise epistêmica, essa crise de confiança nas instituições que nós estamos falando.
Tudo isso pode confundir o paciente que busca por soluções nesses meios, levando à adesão a terapias sem eficácia comprovada e até mesmo ao abandono dos tratamentos convencionais. Então, nós podemos concluir que a desinformação é um tipo de discurso que disputa visibilidade e legitimação. Que no âmbito da saúde, a desinformação possui uma série de implicações. Ela está relacionada a consequências graves, como o aumento de doenças que poderiam ser evitadas por vacinação, por exemplo, a adesão de pacientes a tratamentos fictícios por várias condições, de câncer a doenças cardiovasculares, o que pode piorar as condições de saúde da população e levar à perda de vidas humanas. Pacientes com câncer são especialmente vulneráveis a esse fenômeno, podendo colocar seu prognóstico e vida em risco. Entender o perfil do usuário, as tendências de busca e formas de circulação da desinformação podem ajudar no enfrentamento desse fenômeno. Então, só para voltar na palestra de hoje cedo do professor Eduardo Camilo, que ele falou sobre infodemia e desinformação, ele falou que a desinformação e a erosão da verdade talvez sejam a maior ameaça mundial hoje. E ele até deu como exemplo o fracasso no controle da pandemia de Covid-19 no Brasil e nos Estados Unidos. Mas isso vale para todas as formas de desinformação. Então, é uma questão de saúde pública que merece atenção e deve envolver governos e sociedade civil organizada em um debate sobre os efeitos e riscos do uso das informações de saúde disponibilizadas na internet. Então, resumidamente, o que a gente espera é que aquela pessoa lá do início da apresentação esteja vacinada contra essas fake news, sabendo onde buscar informações confiáveis sobre o assunto, como durante a conversa com seus médicos, e possa tomar uma decisão o mais embasada cientificamente possível, pesquisando em sites confiáveis e instituições de referência. Por fim, essas são as minhas referências. Eu agradeço mais uma vez, eu deixo aqui o meu contato e fico à disposição para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Aline. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar a apresentação de todos vocês e de todas, né, também. E agradecer aí a EGGP pela iniciativa, a gente, do segundo seminário científico de servidores da UF. É muito importante esse espaço, né, para a gente ouvir o resultado dos trabalhos e também dos relatos de experiência dos servidores de um modo geral. Um momento em que a universidade tem uma redução das suas verbas para se manter, né, ciência e tecnologia no país também. Então, é muito importante que a gente siga não só estimulando, mas também participando dessas atividades que colocam a universidade, mantém a universidade no seu trabalho de desenvolver não só projetos de ensino, mas de pesquisa e de extensão também. Então, é muito importante esse espaço. E eu queria estimular vocês para as perguntas, mas eu preparei, assim, de antemão, e esperando que a plateia também se manifeste aí no chat com perguntas, eu preparei algumas questões para os apresentadores. Eu vou começar pela... Na verdade, são questões e são provocações também, então eu vou começar alguém gostaria que algum de vocês gostaria de iniciar? Eu estou só me colocando porque eu não vi nenhuma pergunta específica no chat, mas já faço o convite para que vocês coloquem as perguntas. Então, como eu não vi nenhuma pergunta específica, eu já tinha preparado, assim, de antemão, algumas considerações e provocações. Tá? Eu vou fazer o trabalho de trás para frente, né, pegando a fala da Aline, a apresentação da Aline por último, e seguindo, e aí depois a gente segue a ordem das respostas como a ordem da apresentação, tá bom? Então, eu queria, na verdade, um pouco provocar a Aline com relação ao título sobre a questão da crise epistêmica. Essa semana, esse mês de outubro, a Aline, a Unicino está fazendo semanalmente apresentações explorando o trabalho de um autor chamado Bruno Latour.
E o trabalho da primeira semana de outubro, salvo engano, a primeira semana de outubro, foi a apresentação do professor da sua área também de formação agora, no doutorado, que é um professor que atua no campo da comunicação, professor André Lemos, da Universidade Federal da Bahia. E ele estava fazendo uma apresentação sobre esse trabalho do Latour, chamado Investigação sobre os Modos de Existência, uma Antropologia dos Modernos. Né? E nesse trabalho, e que me lembrou muito o seu trabalho, sobretudo na parte em que você aborda a questão da crise epistêmica, né? O que ele está argumentando nessa enquete ou nessa investigação sobre o modo de vida dos modernos é o fato exatamente da gente ter na apresentação dele, né? Da gente ter o tempo todo pensado na perspectiva de uma racionalidade ou do racional como uma única perspectiva a partir da qual a gente vai narrar o mundo, dizer sobre o mundo e investigar o mundo, né? E aí a gente deixa todas as demais, né, as demais possibilidades apenas como um jogo de linguagem. Então, de acordo lá com Latour, você fala da questão da erosão da verdade, né? E aborda o tema a partir dessa palavra que ficou muito conhecida por todos nós, fake news. E aí o professor André Lemos ele argumenta ou sugere, né, que na verdade a gente está tratando de modos de existência diferentes, mas confundindo todos, né? Então, ao invés da gente dizer, olha, essa narrativa aqui ou esse discurso aqui, ele está vinculado a uma comunidade de pertencimento religioso. Então, eu ajo assim porque imagino que o outro, como um igual e pertencente ao mesmo sistema de fé, está falando a verdade. Então, essa é uma maneira de encarar como esse tipo de discurso ele ganha projeção nas mídias mais contemporâneas, que reúnem pessoas a partir de um sistema ou de autoridade ou de devoção religiosa. Então, na verdade, é uma provocação no sentido de que talvez, pensando aí a partir da chave analítica do Latour mesmo, como ele propõe, que a gente esteja fazendo misturando as coisas, né? Outro dia a gente escutou na CPI a pergunta, mas de que ciência você está falando? Embora a gente saiba, né, que existem diferentes caminhos epistemológicos dentro da ciência, o lastro é uma coisa importante, né? O lastro do dado, o lastro da interpretação para aquele conhecimento é fundamental. Então, não faz sentido uma pergunta de que ciência a gente está falando. A gente está falando de ciência, ponto, né? E ela não implica em dogma, ela implica em consenso, algum consenso que pode, inclusive, ser contestado dentro do campo desse lastro que é necessário. Então, o que talvez a gente esteja fazendo na análise seja colocar esses diferentes modos de existência, né? Por exemplo, o religioso, a partir de um critério de julgabilidade que é o outro, né? É o da ciência. E aí tratando essas coisas como se elas fossem todas, que elas pudessem todas estar ali sob o mesmo modo de julgabilidade. Então, é uma provocação em relação a essa chave analítica, e o que ele vai dizer é que os modernos, eles, de alguma forma, corroboraram, todos nós corroboramos para esse tipo de situação, de confusão, né, desses modos de existência, exatamente porque pensamos que a racionalidade ela é uma única perspectiva, destituindo as demais racionalidades da condição de racionalidade, né? Destituindo esses outros modos de existência da condição de racionalidade. Então, eu queria saber se, de alguma forma, te provocar mais e saber um pouco mais sobre essa questão da crise epistêmica, que fica lá um pouco escondidinha ainda no seu trabalho. Bom, passando então agora para a questão que eu tinha pensado para o relato feito pela Mizrahi apresentado aqui, né, pela Mizrahi e pela Rafaela. Na verdade, eu queria perguntar para vocês se a escrita acolhedora, né, como a Rafaela mencionou, se vocês percebem isso de fato,
elas no trabalho que vocês têm realizado, essa escrita acolhedora, ela tem provocado esse pertencimento à comunidade, né? De alguma maneira, essa escrita acolhedora, vocês têm observado que esse pertencimento à comunidade, ele tem, e mais, aí também já fazendo um pouquinho de gancho lá, né, com a apresentação do André Luiz, se essa escrita acolhedora, ela tem provocado esse pertencimento à comunidade, de alguma maneira vocês têm observado isso, e se esse sentimento de pertencimento à comunidade, ele tem, por parte desses alunos, né, que são assistidos, que fazem parte do projeto, das atividades que vocês desenvolvem, tanto no SPA quanto no SAI, se de alguma forma esse pertencimento à comunidade ele reduz essa evasão, né? Esse desligamento do aluno da universidade. E eu queria fazer uma questão específica também para o José Irinaldo, né? José Irinaldo estava mostrando para a gente que um dos resultados importantes do seu trabalho é que que eu acho que você falou, mas sem dar muita ênfase, porque eu acho que isso é fundamental, José Irinaldo, é que essa política pública de cotas, ela, na verdade, não é exitosa, né? Eu acho que você fala um pouco disso, porque a gente não consegue preencher as vagas, né? Então, e você relaciona esse não preenchimento das vagas dos cotistas exatamente porque existe uma falta e não existem políticas públicas que vão garantir a permanência desses cotistas na universidade, me parece. Então, o não preenchimento das vagas parece que tem uma relação direta, né? E eu acho que você não explora. Eu não sei se não explora no trabalho, se realmente a ênfase era realmente mostrar um pouco o que você mostra, que não houve discrepância nem entre o percentual de formados, nem as médias de eficiência, né, que parecem muito paritárias, há uma pequena, quase incipiente distinção, mas quando você fala sobre, olha, a gente não consegue preencher as vagas para os cotistas, e aí você faz uma relação, bom, mas a gente, e até faz uma sugestão, né, que haja políticas públicas que garantam que essas vagas sejam preenchidas, informando a esse ingressante, né, que ele poderá permanecer na universidade. Existe uma política de apoio para esse ingressante, né, através das cotas. Então, eu queria que você problematizasse um pouco isso, falasse como foi para você observar que a política de cotas, né, porque a gente tem que fazer uma avaliação permanente da política de cotas, né, e se essa questão de indicar, né, a necessidade de outras políticas subsidiárias de permanência, o quão ela é relevante, efetivamente, para que a gente possa avaliar a política de cotas, né? Então, eu queria que você problematizasse um pouco isso. E com relação à apresentação do André, o relato de experiência também, né? Eu acho que quando você menciona, André, a questão do acompanhamento da apropriação da universidade, né, por camadas que são historicamente excluídas, e o próprio acompanhamento do docente também como algo que vai garantir uma espécie de pertencimento, né, e de apropriação mesmo por parte dessa camada excluída. E esse é uma chave importante, né, para a permanência desse aluno na universidade, esse sentimento de pertença, né, esse acompanhamento do docente, no sentido de que ele vai estimular a leitura, acompanhar o desenvolvimento acadêmico desse aluno, fomentando atividades de leitura e de produção de texto, mas ele parece também um vínculo, né? Ele não é só um acompanhamento no sentido de da gente observar, corrigir, estimular a leitura, estimular a produção textual, mas me parece mesmo que talvez o foco do seu relato seja essa questão
do pertencimento, da apropriação da universidade, do pertencimento desses alunos à universidade, portanto, da sua apropriação em relação à universidade, uma apropriação de camadas que, historicamente, não fizeram parte da universidade no passado, né? Continua ainda não fazendo, como a gente observa, em relação à evasão, ao não preenchimento das vagas, no caso que o Erinaldo descreveu para a gente. Então, eu queria que você só falasse um pouco mais para a gente sobre essa questão do pertencimento à universidade, né? No seu relato de experiência, ou na sua própria experiência no setor, essa questão do pertencimento à universidade é tão relevante quanto pareceu para mim, um pouco ouvindo vocês três, né? Sobretudo os três trabalhos iniciais. Tá? Obrigada, gente. Eu estimulo os demais que estão aqui também para fazer suas perguntas e provocações para a gente estender um pouco mais o debate. Tá? Obrigada. Passo a palavra para o André. Obrigado, professora, pela pergunta, pelo comentário. Bom, falando um pouco mais sobre isso, em relação ao pertencimento, eu vejo de duas formas. Primeiro, porque esse programa voltado para um público que tem um perfil de renda de até um salário mínimo e meio, renda familiar per capita bruta, esse é um perfil que vai buscar um trabalho, provavelmente, durante a sua graduação. Porque é difícil conciliar a graduação, ficar só na graduação. Ele vai buscar o trabalho para complementar a renda da sua família. E nessa busca pelo trabalho, e conseguir um trabalho, vai ficar mais difícil do estudante se apropriar da universidade como aqueles estudantes que vivem de tempo integral para a graduação, para a instituição. Há até uma metáfora, que eu não me recordo agora o autor, que fala que os estudantes noturnos, que geralmente são aqueles que trabalham, eles entram pela porta giratória, entram e saem rápido, como se fosse um banco, né? Porque eles estão ali, vão para a aula, muitas vezes chegam atrasados por conta do trânsito ou por conta do próprio horário do seu expediente, e tem que sair mais cedo porque ou mora longe, ou é perigoso, ou as duas coisas. Então, perde um pouco o início da aula, perde um pouco o final. Então, acaba que ele não tem o mesmo aproveitamento, a mesma intensidade que um estudante no integral, por exemplo. Então, ele acaba perdendo essa interação com a universidade. Fora que há muitos relatos que, de noite, no período noturno, muitas coisas da universidade não funcionam, como a biblioteca com horário limitado, o restaurante com horário limitado. Eu não estou dizendo isso especificamente da UF, tá? Estou dizendo isso no modo geral. Então, acaba que o estudante de graduação que trabalha, que estuda, ele acaba não aproveitando tanto quanto um estudante do integral ou um estudante que vive para a graduação. E a bolsa, claro que é um valor muito baixo pelo nível de inflação, de desemprego no Brasil, né, que a gente tem assistido principalmente agora na pandemia, mas ela visa minimizar essa situação de dependência por busca de um trabalho. Então, ao diminuir essa dependência de busca de um trabalho, o estudante vai passar mais tempo na universidade, consequentemente, ele vai se apropriar um pouco mais sobre ela, do que, no caso, ele não participasse de uma pesquisa ou que tivesse que trabalhar também para conciliar com o seu estudo. E, por outro lado, ele também conhece pessoas, conhece colegas, se o projeto tiver mais de um bolsista, né, claro, ele vai conhecer colegas que têm seu mesmo perfil. Então, ele vai ter com quem conversar, ele vai se encontrar com um grupo que tanto pesquisa, quanto tem a parte social, a parte afetiva. Então, passa a ser uma via com duas faixas, né? Tem dois caminhos, tanto pela parte de não precisar, ou melhor, de não precisar tanto trabalhar para se apropriar da instituição, quanto tem a questão do encontro social com seus colegas, com seus pares, que tem um perfil semelhante, quanto à questão de renda, quanto à questão familiar, socioeconômica, né? Então, eu vejo por esses dois caminhos.
Muito obrigada, André. Muito obrigada. Então, eu queria passar a palavra para o José Rinaldo também, para ele fazer para falar sobre a questão e provocação também. Então, inicialmente, realmente a minha pesquisa ela buscava mensurar essa diferença entre o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas e não cotistas. Por quê? Porque logo quando surgiu a política de cotas, a ideia, alguns questionamentos que foi levantado diante dessa política, né, é que o desempenho dos estudantes como um todo iria diminuir e que haveria uma discrepância muito grande entre os estudantes que passariam nas vagas para ampla concorrência e aqueles que entrariam para cotas, já que eles teriam um nível de conhecimento menor. Assim, era o questionamento. E eu queria, inicialmente, verificar se esse questionamento tinha fundamento ou não. Só que aí, por fim, os resultados da minha pesquisa acabou identificando que, realmente, algumas vagas que eram disponíveis para os estudantes de algumas categorias não foram preenchidas, outras tiveram um único estudante que ingressou, outras que tiveram suas vagas preenchidas. A metade do período de tempo que eu pesquisei, não teve nenhum estudante que ingressou, só posteriormente que foi ingressar alguém. E, além disso, as categorias de ampla concorrência tiveram um nível de cancelamento muito grande. Foram alguns problemas que a gente identificou posteriormente. E aí a gente vê que, assim, fora a questão dos da ampla concorrência que cancelaram as matrículas, as categorias de vagas para cotistas realmente não demonstrou a efetividade da política de cotas como deveria ser, porque não foi preenchida essas vagas. A gente viu lá algumas categorias que não teve realmente estudantes que ingressaram, e a gente identificou essa questão por conta do baixo nível de conhecimento, que eles não conseguiram realmente alcançar o mínimo de pontuação para passar no vestibular, que era o Enem. E também, além disso, a gente também identificou que outros estudantes que da ampla concorrência, né, já está fugindo da mente aqui a ideia, os da ampla concorrência, eles não conseguiram se manter nas vagas, e realmente a gente vê que falta políticas de apoio para que realmente essa política de cota seja efetiva. Aí você me fez uma pergunta também, se deve ter apoio para os cotistas. A UF tem programas de apoio tanto para os cotistas quanto para os da ampla concorrência, bolsas de incentivo à permanência dos estudantes, só que não em número suficiente. Por exemplo, na UERJ, os estudantes que entram na categoria de cotas, automaticamente eles já recebem uma bolsa de incentivo à permanência. E na UF, quando sai o edital para bolsa de incentivo à permanência, é para todos, tanto da ampla concorrência, tanto para cotas, desde que tenham aquela questão de vulnerabilidade social. E aí a gente vê que falta uma política assim, que disponibilize maior quantidade de bolsas e para todos em quantidade suficiente, para os cotistas e para os de ampla concorrência também. E essa ideia da UERJ seria interessante se fosse aplicada na UF também, de forma que o estudante que, ao ingressar na categoria de cotas, ele já tivesse garantido uma bolsa de incentivo à permanência. Muito obrigada. Então, José Rinaldo, é interessante porque essa questão da interação com a universidade, né, que o André Luiz estava mencionando um pouco antes, ela aparece nos dados que você levanta, né? Assim, mostrando essa questão da evasão, né? E também uma impossibilidade de acessar mesmo as vagas disponíveis, né? Porque a perspectiva é que se, bom, eu não consigo me manter, né, na universidade, se essa continuidade ela não vai acontecer,
sequer essas vagas são preenchidas, né? Essas vagas que estão disponíveis também, seja por não atingir lá a pontuação para o Enem, seja pela própria indisponibilidade das pessoas se candidatarem mesmo a processo como o Enem, enfim, se candidatar à vaga efetivamente, né? Então as vagas ficam ociosas. Mas, assim, essa questão queria só fazer o gancho e passar a palavra para a Rafaela e para a Miss Rani, mas essa questão da interação, né, já que eu tinha perguntado sobre a escrita acolhedora e o pertencimento à universidade, essa questão da interação com a universidade, que eventualmente o processo as bolsas, né, as bolsas de desenvolvimento acadêmico, por exemplo, como o André estava mencionando, são fundamentais. Essa interação ela também acontece em relação àqueles que são assistidos pelo serviço de apoio estudantil ou pelo serviço de apoio psicológico, só para entender um pouco melhor essa questão também não só do sentimento de pertença, mas também o quanto essa questão da interação com a universidade, com os colegas que fazem parte, que compartilham experiências semelhantes, eles são apoiadores, né, para a permanência do aluno na universidade. Passo a palavra para você, então. Tá joia. Professora Ana, na verdade, eu cortei essa parte importantíssima do texto por conta do tempo, e você fez a pergunta que deu essa oportunidade da resposta. Então, quando a gente fala de escrita acolhedora, automaticamente a gente se remete ao atendimento com a característica da dimensão do afeto, né? E afeto que não entendido no contexto remoto como o abraço, o carinho, porque essa materialidade não existe. Mas o atendimento no campo dos afetos é aquele que você que está atendendo se compromete, se implica na demanda do estudante, né? Você escuta e pensa junto com ele a possível alternativa, né? Então, assim, é se envolver, né? Então, a gente constatou, né, em vários casos, que essa afetividade, essa criação de laços, criação e manutenção desses laços, eles agem para mitigar os índices de evasão, sim, né? A gente sabe que isso existe na literatura, né? Essa dimensão do pertencimento incide diretamente sobre a evasão, mas a gente vê acontecer na prática. A gente escuta isso, né? Que, poxa, se não fossem aquelas palavras naquele contexto, eu tinha desistido. Se não fosse aquele encontro, aquela palavra, né? Então, assim, isso tudo é muito real, né? A gente não pode expor as situações, mas há registros, né? Vamos falar de quantitativo, desse quantitativo, né? Então, foi muito boa a sua pergunta, porque deu para a gente esse retorno, né? Essa possibilidade de retornar isso. Eu não sei se eu respondi, não sei se a Miss quer complementar com a vivência dela no SPA. Eu acho que você respondeu muito bem. Eu só estava pensando aqui enquanto você falou, que é uma coisa interessante, né? A importância da rede dentro dos setores, né? Essa interlocução que a gente tem, ela é extremamente importante para a gente poder sustentar, né, essa permanência. Por exemplo, alguns alunos que se inscreveram, eles vieram encaminhados por alguém, né? Então teve um endereçamento, e até pela pergunta me fez pensar, né? Eu não tinha pensado ainda, que muitos desses que foram encaminhados por alguém, a permanência deles ela foi muito mais, ela foi maior. Alguns alunos que se deram conta do projeto por alguma divulgação em uma página, né, agora parando para pensar, foram os que mais saíram rapidamente. Então, teve um encaminhamento do setor que percebeu tal situação, ou alguma coisa, alguma ligação, um professor, né, que também não foi incomum, né,
Agora, parando para pensar, eu até vou analisar melhor isso, porque é uma coisa que eu pensei aqui agora. Parece que isso auxiliou um pouco mais na permanência desses alunos no projeto. Acho que foi uma sacada, né? Uma percepção e um encaminhamento muito importante. Bom, acho que é isso, acho que dá para contribuir agora. Obrigada, então, Miss Rani, obrigada, Rafa. Obrigada. Então, eu passo a palavra para a Aline. Então, respondendo sobre a crise epistêmica, né? Então, a crise epistêmica, ela é um reflexo de uma passagem de um regime de verdade que foi baseado na confiança nas instituições para um outro regime regulado pela crença individual e pela experiência pessoal, que muitas vezes dá voz a esses movimentos conspiratórios, onde a informação é um campo de disputa sobre a produção de narrativa. E só que a gente não pode deixar de dizer que a perda de confiança nessas instituições fundamentais da sociedade, ela é muitas vezes decorrente do próprio sistema oferecido à população. E isso pode funcionar como um gatilho para a crença na desinformação propagada nas mídias sociais, na medida em que a experiência, por exemplo, do paciente oncológico, do adoecimento, ela traz muita insegurança e nem sempre o paciente ele tem a garantia que ele vai ser bem acolhido pelos serviços de saúde. Então, nesse sentido, a busca por respostas na internet pode estar relacionada a uma forma de o paciente tentar se proteger, de se informar, até de suprir um vazio. Então, é nesse contexto que ganham força a valorização das experiências individuais baseadas no discurso de testemunho, a crença em soluções rápidas e alternativas, o questionamento e a interpretação errônea do conhecimento médico estabelecido e também a busca por alternativas que se encaixem nas convicções e preferências do próprio doente. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela legitimou expressamente a oferta da fitoterapia, da acupuntura, da homeopatia, da medicina antroposófica em toda a rede do SUS, né? E também impulsionou a inclusão de outras práticas. É importante a gente salientar, no entanto, que as práticas reguladas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, elas são complementares e não alternativas, porque elas devem estar aliadas ao tratamento biomédico e com ele compatibilizadas, e não serem alternativas a ele. Então, mas, assim, nessa relação entre as medicinas alternativas e complementares e a biomedicina, a gente encontra algumas tensões, né, que podem ser evidenciadas. E na noção de campo, no sentido mesmo de espaço de disputa, onde são delimitadas as relações de poder e busca por legitimidade. E nessa disputa, a gente tem, por um lado, o modelo da biomedicina, do saber médico-científico, né, que faz parte da construção social e cultural de um saber instituído oficialmente, e, por outro lado, as máquinas, né, que são esse modelo em paralelo, entre aspas, né, que se instaura como um saber constituinte. Agora, também é importante a gente dizer que a confiança da população, ela aumenta, até isso foi dito na palestra de manhã também, em situações em que as políticas públicas de informação e comunicação, elas são coordenadas e implementadas. Então, as políticas de informação e a comunicação coordenada, elas estão associadas à adoção em massa de comportamentos preventivos pela população. Então, era só mais isso que eu queria colocar. Ótimo, Aline. Está muito bom. Mas eu continuo estimulando você a olhar um pouco para a chave analítica do Latour, em relação a o quanto a racionalidade moderna, né, de considerar a racionalidade e, portanto, tudo mais como jogos de linguagem, uma chave para entender esse processo de uma maneira um pouco ampla, né? Porque você mesmo mencionou que parece não ser uma condição nacional, ou seja, em que pese todos os problemas que a gente tem tido, né, na condição de política pública de saúde, isso para ser gentil, né, para dizer coisa pior, mas isso parece acontecer, você mesmo mencionou, né, falou dos Estados Unidos ou de outros lugares, né,
a gente tem notícia, por exemplo, de que a França sempre, ou pelo menos historicamente, nesses últimos séculos, agnóstica, né? Para não dizer com uma relação relacionada à religião bastante refratária, ela tem também apresentado números por exemplo, de vacinação aquém do esperado, né? Assim, de pessoas que se propõem à vacinação. Então, essa questão da desinformação ou de utilizar os outros meios de comunicação mais contemporâneos, né? As redes sociais especificamente, elas podem guardar uma relação um pouco sinérgica no Ocidente e ter a ver especificamente com a produção de conhecimento, né, ocidental. Não digo do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico, mas a própria concepção do saber, efetivamente, né, ou das sabedorias, ou desses modos de existência. Então, só para provocar um pouco essa questão lá da chave analítica do Latour e fazer uma referência aí ao André Lemos, esse professor da Universidade Federal da Bahia. Lógico, eu super aceito e vou ler sim. Você acho que é um caminho para você pensar um pouco essas conexões, né, com a questão da crise epistêmica, sobretudo. Bom, eu queria. A gente ainda tem 5 minutinhos. Eu queria ver se a gente não teve nenhuma pergunta da nossa plateia, mas eu queria devolver a palavra para vocês, então, nesses minutos finais, para vocês fazerem considerações, para vocês usarem esse espaço, cada um de vocês que fez a apresentação, né, fazer uma espécie de ou balanço, ou realmente considerações finais em relação aos relatos ou trabalhos que vocês apresentaram. Pode ser? Professor, oi, pode falar. Eu posso fazer uma pergunta rápida para o Erinaldo? Claro. Eu fiquei focado aqui. Bom, só antes de ir para as considerações finais, o Erinaldo falou sobre os evadidos da ampla concorrência no final da sua apresentação, e eu queria saber queria saber se você ou outra pessoa chegou a pesquisar o destino dos evadidos de ampla concorrência. Você chegou a mencionar que eles saíram mais por causa da insuficiente aproveitamento e por abandono. Talvez esse abandono também esteja relacionado à busca por outro curso ou universidade. E esse tipo de evasão de curso ou de instituição não representa necessariamente uma tragédia, digamos assim. A gente tem discutido muito isso no nosso grupo, né? O Laboratório de Acesso e Permanência no Ensino Superior, orientado pela professora Ustano. Então, se essa evasão for para outro curso ou instituição, não seria necessariamente uma tragédia, e a solução não seria também do ponto de vista econômico-financeiro, com bolsas ou alojamento, moradia, porque é mais uma questão, como o SISU facilita essa entrada pela segunda opção, acaba que muitos escolhem, vou entrar para a instituição pública, então depois lá eu tento mudar de curso, eu me viro. Alguns continuam estudando para o Enem e passam, né, e acabam ocasionando isso, esse abandono de curso e a não identificação com o mesmo. Aí, minha pergunta é bem objetiva, se teve alguma pesquisa, se esses estudantes procuraram outra instituição ou mesmo outro curso da UF. Obrigado desde já. Então, André, não teve pesquisa relacionada a essa resposta, não. Mas, assim, a gente tinha algumas teorias em relação a esse abandono do curso, em particular. Primeiro, por conta da localização, né? Como eu falei, que ficar distante dos centros metropolitanos das capitais, muitos desses estudantes eles vinham de outras regiões e tentavam se instalar ali em Volta Redonda, e muitos deles não tiveram condições financeiras de se manter em Volta Redonda. Essa é uma teoria, né? Mas eu não comprovei isso com pesquisa, nem com dados nenhum. Isso é uma suposição. E outra questão também, que coisa da minha cabeça, né? Mas depois eu conversando com minha orientadora, ela falou que não, porque a minha formação é administração. E eu imaginava que a administração tinha um maior leque de oportunidade de trabalho do que contabilidade.
Aí eu pensei, eu acho que contabilidade não é um curso muito atrativo e as pessoas talvez acabam entrando em contabilidade porque passaram nesse curso por causa da nota, a nota de corte do Enem. Mas aí também eu não me aprofundei muito para essas respostas e não pesquisei a respeito, mas está aí um campo para a gente aprofundar melhor em outras pesquisas também. Mas eu concordo contigo também que talvez essa fuga desse curso tenha sido para outros cursos ou tem outra oportunidade em um local mais próximo de casa, que muitos deles não eram de Volta Redonda, né? É isso. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra de novo para o André e vou só corroborar aqui com o Erinaldo, porque Volta Redonda, apesar de não ser um centro metropolitano, então, nesse sentido, você vai ter pessoas vindas de diferentes lugares, mas a especulação imobiliária é muito alta, então o valor dos aluguéis, né, só para corroborar com a hipótese que o Erinaldo levantou, então, os aluguéis são muito caros, né, no sentido de que, então, políticas de permanência envolveria também o apoio, né, para que esse aluno permanecesse, uma vez que existem a permanência, o aluno imagina, eu estou fora dos centros urbanos ou metropolitanos, então eu vou ter um custo de vida menor, mas em relação à habitação não é verdade em Volta Redonda, de onde, ou seja, o local de análise aí dos dados do Erinaldo, né? Então, passo a palavra para o André e depois para cada um de vocês para as considerações ou palavra final, se for melhor, para então só em seguida a gente encerrar, tá bom? Obrigada. Só mesmo agradecer. Obrigado, professora Ana Paula, pela condução. Obrigado ao Erinaldo, a Rafaela, a Miss Rani e a Aline pelas apresentações. Eu tenho certeza que foi uma tarde de muito aprendizado e quanto mais a gente tiver eventos parecidos como esse, também agradeço a Projeto, através da Escola de Governo, pela realização desse evento. Quanto mais eventos como esse, a gente consegue compreender um pouco melhor a realidade da UF e as pesquisas que estão sendo realizadas e os setores, diversos programas que acontecem na nossa UF. Muito obrigado a cada um de vocês. Obrigada, André. José Rinaldo, por favor. Gostaria de agradecer também a oportunidade de ter participado desse evento e parabenizar os colegas que fizeram suas apresentações, agradecer também à professora Ana Paula e aos organizadores do evento também, parabenizar pela iniciativa e que venham as outras oportunidades também para participarmos. Só isso. Obrigada, José Rinaldo. Então, eu passo a palavra para a Rafaela e para a Miss Rani, para as considerações, por favor. Oi. Bom, gente, muito obrigada pelo espaço, né, pela organização. Está sendo muito bacana poder ouvir um pouco de vocês, né, e as pesquisas, e a observação, as perguntas e as provocações são muito interessantes. Obrigadão e até a próxima, eu espero. Obrigada. Rafa, quer fazer alguma consideração ou palavra final? Acho que ela não está aqui conosco. Então, eu vou passar para a Aline, por favor, Aline. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estava no primeiro seminário dos servidores como ouvinte, eu falei, no próximo eu venho para apresentar. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos que participaram. Muito obrigada pelas contribuições. Bom, eu queria agradecer também a todos e todas que estão presentes aqui conosco, especialmente vocês que fizeram a apresentação e compartilharam conosco os relatos e também os trabalhos de pesquisa. Espero que vocês sigam registrando as atividades que vocês têm desenvolvido para compartilhar conosco em outras oportunidades. E também desejo àqueles que estão desenvolvendo seus trabalhos de pesquisa, né, como a Aline, ainda no doutorado, que sigam firmes aí na atividade e na pesquisa, né, e que possam compartilhar no futuro os resultados também com a gente. Muito obrigada mesmo por compartilhar os trabalhos de vocês conosco e obrigada aos que estão aqui ouvindo pela participação e pela escuta, né, porque é importante ter um lugar de escuta também
que os nossos trabalhos possam ser ouvidos e compartilhados na comunidade aqui da UF. E fora também, né? Mas nesse espaço aqui, sobretudo. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde e uma boa hoje aqui, sexta, né? Para todos e um final de semana que se avizinha. Valeu, obrigada. Foi ótimo. Obrigada, tchau. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Felipe, você ainda está aí? Pode encerrar a gravação, então? Sim, vou encerrar, Ana, pode deixar, viu? Obrigado, viu, pela contribuição, pela mediação, foi ótimo. Obrigada a você, Felipe, pelo apoio aí.